Olá, bem-vindo a mais um Sustentabilidade em Debate, um novo programa do IDS. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito polêmico, quer dizer, polêmico desafiador, né? Um tema que promete ser uma tendência forte para o futuro, que são as proteínas alternativas. E para conversar sobre isso eu tenho duas grandes figuras aqui. Um deles já é conhecido de vocês, professor Jorge Madeira Nogueira, professor titular de Economia da UNB. Obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Agora nós vamos apresentar a nossa outra convidada, que é uma pessoa interessantíssima, né, que é Raquel Casselli, né, que ela é diretora de engajamento corporativo do GFI, Good Food Initiative. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Rangel? Tudo bem, Jorge? Obrigada pelo convite. Vai ser uma alegria essa conversa com vocês hoje aqui. Ah, legal. Bom, hoje a gente está aqui para conversar sobre proteínas alternativas. Proteínas alternativas é uma novidade, é alternativo, né? Mas é uma novidade para o futuro. E eu vou começar colocando aqui uma perspectiva, tá? Tanto para a Raquel quanto para o Jorge. Nas discussões recentes, nós tivemos pré-COP, né, que está acontecendo agora em Dubai. Nós tivemos uma perspectiva, né, de especialistas em tendências, em mega tendências globais, que demonstraram com clareza que a possibilidade de a gente ter para os próximos 15 anos uma substituição das proteínas tradicionais que vêm dos animais por proteínas de plantas no primeiro momento, mas depois, com o avanço das tecnologias pelas carnes chamadas carnes cultivadas, é inevitável que em 2050, 2060, isso não vai ser só uma tendência, um nicho. Isso vai representar uma importante parcela do market share. Professor, você acha que, pela sua experiência no passado, você acha que essa é uma tendência real? Como é que especialistas estão conseguindo antever um futuro que de fato acontecerá? Olha, veja bem, eu acho que toda alternativa surge como um nicho e que vai crescendo, ocupando seu espaço. Eu não gosto de trabalhar com a palavra substituição. Eu prefiro trabalhar muito com o termo de complementação e ampliação, tá certo? E eu já confessei aqui no outro podcast que ninguém é perfeito, eu sou economista, então o economista tem um hábito muito estranho de trabalhar sempre olhando o comportamento de quem consome e o comportamento de quem produz. E eu acho que nós vamos ter que, para chegar em 2050, com essa substituição que alguns especialistas falam, propõem, eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito, quer do lado do consumidor, daquele que demanda proteínas, em particular com a entrada de proteínas alternativas, e trabalhar um pouco mais do lado do que seria a origem desse processo do produtor. Se o trabalho for bem feito, eu acho que efetivamente, mais 30 anos, nós vamos ter um padrão de demanda e um padrão de oferta bastante distinto do que a humanidade criou, principalmente a humanidade de um nível de renda desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Onde a proteína animal acabou ganhando um status, uma posição que não tinha antes. Então, todas essas mudanças dependem muito de identificar um objetivo, uma meta e articular uma série de ações para que a gente possa atingir essa meta. E esse é o caso. Interessante. Raquel, quando eu comecei o podcast aqui, eu usei a palavra polêmico e depois eu tentei remediar, mas eu acho que quando eu coloquei isso, não é para dizer que o tema é polêmico, mas é polêmico a gente desafiar, né, hábitos alimentares, tradições alimentares, né, e que hoje estão bem alicerçadas na nossa perspectiva de sociedade. E a proteína, como disse o Jorge, ela é um fator nobre na alimentação, né? Os carboidratos a gente já conquista, vou dizer assim, de uma maneira mais simples e mais barata, mas as proteínas sempre foram um desafio para além do acesso, para a questão do custo, né? Do custo que elas atribuem. Você acha que essas perspectivas, principalmente com relação a essa polêmica de você manter, o público gostaria de se manter nessa mesma linha, né, perseguindo as proteínas. Você acha que as proteínas alternativas encontram realmente um espaço para esse público mais diverso que a gente tem, ou é um público realmente de nicho?
Olha, eu costumo dizer que nós somos a última geração que se alimenta da maneira como a gente se alimenta, né? E aí, em linha com o que Jorge falou, né? Hoje, e assim, até 2019, nós só tínhamos uma opção, digamos assim, de ter proteína na mesa das pessoas, né? Que era a proteína animal. O que a gente tem visto, né, desde 2019, com o lançamento da primeira carne vegetal no Brasil, e todas as perspectivas vem mostrando para a gente, as estimativas, né? Então a gente tem a estimativa da IT Kearney, por exemplo, que faz essa previsão de como deve ser o mercado global de carnes até 2040, onde a carne convencional ela convive com a carne vegetal e feita a partir de processos fermentativos e a carne cultivada. Então, o que a gente deve ver na mesa das pessoas é mais diversidade, né? É as pessoas tendo mais escolhas no momento de consumir proteínas, que é o foco do que a gente está falando agora, né? E essas escolhas, elas vão passar por diversas questões, né? O quanto que esses alimentos, eles estão entregando a experiência sensorial que o consumidor deseja. Eles estão no preço que o consumidor está pronto para pagar, e eles estão sendo ofertados no lugar onde as pessoas estão habituadas a consumir, por exemplo, né? Então, esse é um fator muito importante. E aí, acho que um pouco também em linha com o que você está falando, Rangel, por que a gente está olhando para proteínas alternativas para entregar uma carne vegetal, por exemplo, que tenha sabor de carne, né? Que entregue para o consumidor essa mesma experiência. E isso tem a ver com comportamento, com hábitos e com cultura, né? A comida diz da onde a gente vem, quem a gente é, né? Uma receita de família, está chegando o Natal agora, e as pessoas estão muito ansiosas por alguns pratos que elas só comem no Natal, por exemplo. Né? E eu mesmo estou super ansioso aqui, viu? Vamos ver vamos ver o que vai vir aí no meu Natal. Pois é. E então, como que a gente consegue fazer com que as pessoas elas não precisem mudar os seus hábitos alimentares? Porque, historicamente, isso não tem dado resultado, né? A gente pedir para as pessoas mudarem os seus hábitos alimentares, isso não tem surtido efeito. E não tem surtido efeito... Perdão, na velocidade que a gente precisa, pensando em alimentar uma população que não para de crescer, pensando em questões relacionadas a clima, que é bastante do que a gente vai conversar aqui. Então, não está na velocidade que a gente precisa. Então, proteínas alternativas vêm para entregar a comida que as pessoas já amam, mas fazer essa comida de uma maneira diferente, né? Olhando para impactos ambientais, impactos sociais, e todas essas questões que têm se tornado cada vez mais importantes, não só para o consumidor, mas para a nossa economia mesmo, né? Os altos níveis de produtividade que a gente tem hoje na cadeia alimentar, é muito difícil a gente conseguir imaginar que a gente vai alimentar uma população de quase 10 bilhões de pessoas com a terra que a gente tem, né? Com a água que a gente tem e controlando as emissões da maneira como a gente precisa fazer. Então, proteínas alternativas vêm para compor esse prato de uma maneira mais diversa e ser mais uma alternativa para o consumidor. Ô, Raquel, mas olha só, eu e o professor, a gente está estudando esse assunto, né? Está sendo bem interessante, né? Aprendendo muito. Disruptivo até, né? Para a gente poder encarar, porque a gente é especialista, obviamente, em agronegócio, e um agronegócio que cresceu até aqui sobre determinadas perspectivas, e agora é um choque. E o que tem dentro dessa carne, Raquel? Porque assim, a gente fala de proteínas alternativas, a gente, obviamente, o público que já conhece, principalmente o público que imagina ser o público vegano, vegetariano, ele já tem um pouco dessa percepção, né? Mas quando você fala que você quer dar uma experiência sensorial nova e quer oferecer sustentabilidade dentro desse bife, né, dentro dessa carne, qual é o ingrediente que tem, que não é bicho? O que tem lá? Eu acho que primeiro, né, as empresas têm feito as suas pesquisas e mostrado que cerca de 80% dos seus consumidores assim, de produtos de carnes vegetais, por exemplo, eles não são vegetarianos e nem veganos. Eles são flexitarianos, que é o consumidor que vem reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal, sem interrompê-lo por completo. Isso significa o quê? Que ele foi no cardiologista, tomou uma bronca, porque o colesterol está alto, porque ele está com sobrepeso, porque a diabetes está desregulada, porque ele tem questões relacionadas à sua saúde, que a diminuição da sua ingesta de carne, de gordura de origem animal, de alguns produtos de origem animal,
acarretaram essa questão. Então, ele é um consumidor muito preocupado com a saúde é o principal motivador desse consumidor que está reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal e incluindo as carnes vegetais no seu dia a dia, né? E aí, o que tem dentro dessa carne vegetal? Primeiro, a gente precisa pensar que quando a gente compra, por exemplo, uma carne de origem animal, o que está escrito ali, né? Carne moída. Mas por trás desse nome, existe uma história, né? Existe tanto uma história de como que aquela carne chegou até o prato da pessoa, e eu nem vou me atentar muito a isso, porque a gente, né, vai poder falar bastante sobre isso, de como esse animal foi alimentado, como ele foi criado e todas essas questões. Mas mais do que isso, assim, o que forma aquela carne, tá? E aí, claro que os cientistas, os pesquisadores têm total mais condições de detalhar isso tecnicamente, mas eu vou falar de uma maneira bem ampla. Então, ali eu tenho músculo, eu tenho gordura, né? Eu tenho ali, enfim, tecidos conjuntivos. Então, aquilo é o que forma a carne, cada componente da carne para formar aquele tecido. As carnes vegetais, elas buscam olhar para o reino vegetal e entender quais ingredientes vão replicar cada uma dessas estruturas. Então, a gente está falando de uma proteína de feijão, de soja, de ervilha, que vai replicar o músculo. A gente está falando de uma fonte de óleos e gorduras que vai replicar a gordura que está ali dentro. A cor, né, a coloração que tem a carne animal, ela é um ingrediente ali naturalmente que vem do animal. Então, qual a coloração que eu vou utilizar no reino vegetal? É um corante de beterraba, por exemplo? Então, tudo o que está ali dentro daquela lista de ingredientes foi pensado para que eu ache cada estrutura e cada componente que tem dentro da carne, eu tenha no mundo vegetal. Claro que, assim como qualquer produto dentro do setor de alimentos, eu vou ter listas de ingredientes mais naturais e menos naturais, mais saudáveis e menos saudáveis. Essa é uma máxima do setor de alimentos, né? Eu ofereço uma variedade extensa de produtos e o consumidor vai fazer a sua escolha conforme a sua necessidade. Se eu quero um produto mais natural ou menos natural. Isso depende muito do tipo de ingrediente, do tipo de produto. Então, por exemplo, a exigência do consumidor ao consumir uma salsicha é muito diferente ao consumir um peito de frango, né? Em termos de saudabilidade, em termos de lista de ingredientes, em termos de nutrição. Em termos de custo, né, Raquel? Também tem a questão, né? Porque aí a gente, desculpe te interromper, mas assim, é um pouco sobre isso. Claro que a gente vai estar falando, obviamente, de toda uma mimetização por conta dessa inovação, dessa indústria inovadora, né? Que vai trazer, obviamente, oportunidades diferentes para o próprio consumidor, né? Então, assim como também tem as opções de proteínas animais, que ele vai ter né? Desde a carne premium, filé mignon, super top, ou bife wagyu, né? Chegando até, obviamente, a salsicha. Não tem nem desmerecendo a salsicha, né? Mas eu acho que vai ter um pouco dessa mesma percepção. Mas desculpe, já que eu te interrompi, eu vou perguntar uma coisa. Você falou uma coisa legal sobre a questão da nutrição do cardiologista, e o Jorge botou no documento que a gente está escrevendo uma coisa muito interessante, que é o fardo duplo da nutrição inadequada. O que é isso, Jorge? Bom, olhar um pouco a história. Sociedades que resolveram ou partiram para reduzir o problema da subnutrição de parte da sua população, elas acabaram surpreendendo alguns anos depois nesse caminho de reduzir a subnutrição com um problema que elas não esperavam, que é a obesidade. Então você começa a ter em sociedades uma combinação muito estranha de, ao mesmo tempo que você tenta reduzir o número de subnutridos, você amplia o número de pessoas obesas. O exemplo clássico, eu não tenho absolutamente nada, trabalhei quase 6 anos nos Estados Unidos, tenho uma grande admiração para a sociedade norte-americana em vários aspectos, mas tenho 40% dos norte-americanos são obesos, chegando a 50%, incluindo as crianças. E há já mencionei aqui, já discutimos isso anteriormente, que aconteceu no início do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, em 2002, se não me falha a memória. Vinha com Bolsa Família, com o Fome Zero, que era inicialmente o nome, e o IBGE, com 2, 3 meses de governo,
solta um levantamento, uma publicação, dizendo que nós tínhamos 30 e poucos % de obesos. E isso criou um mal-estar danado. Então, eu acho que a Raquel foi muito feliz em usar uma palavra que eu adoro, diversidade. Tá certo? Realmente, o caminho é ampliar as opções e mostrar que a opção alternativa é uma opção que não esconde na sua história, na obtenção de um produto alternativo, não esconde coisas que, como ela destacou, a proteína animal às vezes esconde, tá certo? Ou não mostra. Que interessante. Tá certo? Então, nós não podemos cometer o mesmo erro se nós efetivamente estamos chegando à meta de 2050, que você mencionou no início, fazendo com que o ser humano, o consumidor, a população comece a acreditar que tem opções novas e melhores e claramente mais com histórico de obtenção explicitamente claro. Nós estávamos conversando, eu estava conversando contigo quando nós estávamos vindo para cá, um susto que eu levei quando fui fazer um levantamento das empresas de proteína alternativa nos Estados Unidos. Nós sabemos quais são os grandes estados produtores agropecuários dentro dos Estados Unidos. E me surpreendeu a predominante sede das indústrias transformadoras de proteína alternativa. Elas ficam no Silicon Valley. Eu não tenho absolutamente nada contra Silicon Valley. Acho lindo e maravilhoso. O grande problema é que, na busca de novas tecnologias, nós temos que deixar claro o que nós estamos misturando, combinando para gerar um produto. E o artigo, os artigos que eu li, tem essa discussão também. Então, nós temos que partir para a diversidade de proteínas alternativas com a cara do Brasil, com a cara do brasileiro, com a cara do latino-americano, que não é um norte-americano. De novo, insisto no respeito que eu tenho para a população norte-americana e, como economista, eu sempre gostei de estudar países grandes, geograficamente grandes. Me irrita profundamente ele trazer, por exemplo, Suíça, com o devido respeito, Belize, vai crescer. Então, países territorialmente grandes têm histórias, por incrível que pareça, com alguma semelhança. E qual é o caminho, e aí a sugestão tipicamente influenciada pela economia, de proteínas alternativas com a cara do Brasil, com a cara da América Latina, com hábitos alimentares que nós herdamos historicamente bastante distintos. É um baita desafio. Certo? Como todos vocês sabem, o norte-americano tem horror ao almoço. Sim. Tá certo? Almoço é comer um bendito sanduíche. É o contrário de uma família típica, latina, em particular latino-americana, onde o almoço é uma cerimônia bastante diferente. Nós temos que fazer esses ajustes históricos. É tipo respeitar a relação que as populações têm com os alimentos, né? Usando a palavra que eu adorei, a Raquel hoje me deixou muito feliz. Diversificar, abrindo opções. E isso exige certos ajustes para as características sociais, históricas, culturais de diferentes pontos do planeta. Não é copiar a história. Já dizia um velho pensador, que eu não vou citar aqui porque pode ser perigoso, a história não se repetirá jamais. Só se repete como tragédia ou como farsa. Temos que ter o devido cuidado, e a frase é todo desse pensador, temos que ter cuidado para a gente colocar alternativas, proteínas alternativas, com uma cara específica de um determinado contexto histórico.
E agora eu vou botar um desafio para você, Raquel. Quero ouvir você falar exatamente sobre isso. Porque você está dentro de uma organização absolutamente disruptiva e inovadora, né, que está colocando toda essa tecnologia, essa ciência para poder dar esse salto que a gente precisa. Né? Depois a gente vai falar de sustentabilidade, como é que isso impacta. Mas a biodiversidade, a mega biodiversidade do Brasil, né, como é que vocês veem isso? Quer dizer, é possível sair, obviamente, da base inicial que essa indústria se propôs a fazer, utilizando as pulses, né, as ervilhas, etc., para poder migrar para um produto que seja brasileiro. O Brasil pode ser um fornecedor, para além de ser um mercado consumidor, um fornecedor de ingredientes diferenciados para esse tipo de produto? Sem dúvida, até queria dividir minha resposta em mercado interno e mercado externo, né? Então, olhando para o mercado interno, a gente tem duas possibilidades que eu acho que são muito importantes. A primeira é produzir alimentos com a cara e a cultura do brasileiro, né? Então, a gente vai olhar, sim, para fazer uma carne cultivada de picanha. Porque é isso que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de comer picanha, né? No fim do dia, se a gente leva um hambúrguer num churrasco, a gente vai ser execrado, né? Isso é um hábito norte-americano, né? Quem leva hambúrguer, todo mundo fica de olho e fala, bom, ele vai comer só o hambúrguer, né? Se ele tocar em outro alimento, a gente vai falar, poxa, né? O que aconteceu? Então, acho que tem um ponto da gente fazer produtos aderentes à nossa cultura, isso é muito importante. A gente pode, inclusive, pensar em como muitos desses produtos, eles podem ter parte da sua renda revertida para conservação de espécies. Então, a gente sabe que no norte do país, a gente tinha um prato que hoje não é mais permitido, mas muito comum, que é a mexilha de peixe-boi. É um prato muito comum, mas que não é mais permitido por conta da preservação da espécie. Se a gente for pensar em fazer uma mexilha de peixe-boi a partir da tecnologia da agricultura celular, né, da reprodução celular da carne cultivada, e parte do dinheiro da venda desse produto ser destinada à preservação do animal, do peixe-boi. Isso é uma coisa muito interessante. A gente pode ter os nossos peixes amazônicos, né, serem fonte de os seus genes, né, para a gente fazer a carne cultivada de peixe amazônico. Só a gente tem esse banco de células, digamos assim, das nossas espécies. E como que a gente vai utilizar isso a nosso favor, né, para a gente ter esses produtos que só nós podemos falar, só nós podemos ter. Isso olhando para a carne cultivada, né? Olhando para proteínas vegetais, hoje o GFA Invest tem um programa chamado Programa Biomas, que nós investimos na caracterização de ingredientes, inicialmente de espécies dos biomas da Amazônia e do Cerrado. A gente espera expandir essas pesquisas para entender como que esses ingredientes brasileiros, produzidos a partir do nosso extrativismo vegetal com as nossas comunidades tradicionais, eles podem ser ingredientes utilizados tanto dentro dos nossos produtos, quanto ingredientes que podem ser exportados para o mundo inteiro, né? Só a gente vai poder exportar uma farinha de baru, por exemplo, né? Então, fonte de óleos e gorduras dentro de espécies dos nossos biomas. Então, a gente precisa investir muito em pesquisa, muito em inovação, para que a gente seja também um hub de ingredientes. E aí isso linka com a minha questão sobre o mercado externo, né? Nós, como uma grande potência do agronegócio, proteínas alternativas é agro, né? Então, a gente vem também para adicionar mais essa camada de oportunidade dentro do agronegócio, vendendo ingredientes, por exemplo, como eu estou falando sobre biomas, vendendo os nossos produtos e fazendo produtos que tenham aderência aos nossos parceiros comerciais. Então, a China, por exemplo, que é um parceiro comercial muito importante para o Brasil, incluiu no seu plano agrícola quinquenal, entre 2021 e 2025, as carnes cultivadas e as carnes à base de plantas. Essa é uma notícia muito interessante e que a gente precisa ficar atento, por exemplo, a que tipo de produto esse nosso parceiro comercial deseja. Então, nós vamos fazer uma carne vegetal de porco, por exemplo, né, análoga a porco, que é um produto muito consumido por eles. Eles têm uma questão cultural de pratos que levam muito caldo, né? E uma carne vegetal que performa bem caldo
muitas vezes ela é feita de maneira diferente de uma carne vegetal que é fritinha. Então, a gente precisa entregar esse produto para esse público, que para a gente é um público tão importante. Então, quando a gente está olhando para as oportunidades desse mercado, tanto para o nosso público brasileiro, nosso mercado consumidor, quanto o mercado consumidor dos nossos principais parceiros comerciais. Muito legal. Eu estava pensando aqui, professor, no que a Raquel está dizendo, assim, a gente falou um pouquinho de história, né? A história do alimento, a história tem uma relação muito íntima com todos nós, né? E aí eu faço alguns paralelismos, né? Por exemplo, o mundo já tem pedido já há algum tempo, né? Mundo que eu digo, mundo do norte, né? O hemisfério norte, o rico, né? Eles têm demandado, e é exatamente por ser uma sociedade mais avançada e mais economicamente desenvolvida, eles têm pressionado por outros aspectos dos alimentos, né? Então eles querem história, eles querem segurança ambiental, eles querem, né, uma rastreabilidade para poder provar que a forma de produzir é talvez até mais importante do que o sabor e o que tem ali dentro. Então passou-se a segurança alimentar, ou seja, o alimento já é abundante e tem acesso. Passou-se a questão da segurança do alimento, porque as agências reguladoras conseguem definir quais são os parâmetros, e aí chegou-se nesse momento que eu quero história. Eu quero conveniência e quero história do alimento, né? E sob essa perspectiva é interessante porque, de entrada, né, a gente tem que se perguntar, proteínas alternativas, seja ela de carnes cultivadas, sejam de origem vegetal, elas concorrem naturalmente com as proteínas animais, que hoje tem sido um alvo muito forte de ambientalistas, exatamente pelas emissões que essa pecuária, né, que esses animais de fato emitem, né? Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, porque obviamente não existe almoço grátis, né? A gente vai poder substituir um animal que obviamente tem a sua pegada de emissões, nesse caso especificamente o metano, mas ao migrar para proteínas, principalmente as vegetais, eu tenho o óxido nitroso, também é um gás de efeito estufa. Quer dizer, essa troca é justa? Como é que a gente mede a conveniência dessa substituição para o nosso cliente? Há ainda, lamentavelmente, um elevado grau de teoria do achismo e ainda hiatos bastante grandes em termos de um maior conhecimento científico e tecnológico sobre uma série de coisas. De novo, a pecuária, da forma que historicamente tem ocupado regiões brasileiras, e não é apenas a Amazônia, olhem para trás que a história do Brasil é esse caminho, ela cometeu erros gravíssimos, tá certo? E poderia e deveria estar muito mais avançada em termos de mostrar alternativas. Lamentavelmente, alguns representantes da transformação de proteínas animais não estão tendo um grande desempenho em mostrar essas alternativas, tá certo? Estão muito mais com um discurso bonitinho, criando certos fundos para apoiar alternativas, mas no frigir dos ovos está muito mais no cala-boca dos inimigos, dos críticos, do que em colocar na mesa alternativa. E é óbvio que não me perguntem nome, que senão eu dou e depois vai dar uma confusão danada. Eu estou numa fase de língua muito comprida. Então, que a gente olhe, e mais uma vez, vocês trouxeram duas pessoas para debater, uma mergulhar no pescoço da outra, e nós estamos concordando muito. Eu acho que se efetivamente estamos procurando coisas em biomas que possam gerar produtos alternativos, proteínas alternativas, com muita ciência e muita tecnologia, estamos caminhando no melhor dos mundos, que é algo que as proteínas animais ainda precisam fazer com maior grau de intensidade, tá certo? Como nós podemos ter atividades pecuárias com uma redução significativa dos seus impactos sobre o meio ambiente de forma geral, tá certo? E não venham com alternativas rápidas, porque foi o caminho de um país grande, que eu não vou citar de novo os nomes, que resolveu estabular todo o seu gado e gerou piscinas de esterco, de restos, de resíduos, que quem está a quilômetros de distância sente o cheiro e não consegue conviver. Então, nós temos que ter essa visão ampla
de buscar alternativas, além do que a gente já conhece, em termos de usar a riqueza dos nossos biomas. Nós somos um país mega diverso só. Então, ao invés de ficar fazendo discurso besta, de desmatamento zero, com o devido respeito, desmatamento zero só acontecerá no momento que tudo aquilo que a floresta nos fornecer a gente puder usar sem precisar desmatar. E esse é um caminho que eu estou feliz, satisfeito de saber que todos que estão agindo em termos de proteínas alternativas estão a caminho. Há muita coisa. Numa outra reunião nossa aqui, eu citei a tal da mandioca açucarada. Olha, não há produto na história da América Latina, na América do Sul, que a gente conheça mais do que mandioca. Sempre existiu e sempre existirá. Ora, tem aproximadamente 15 anos, um grupo da Embrapa descobre no Alto Rio Negro um tipo de mandioca que não tinha registro em lugar nenhum. Trouxeram para cá, para o centro de pesquisa próximo a Brasília, trabalharam em cima da coisa, viram 5 usos alternativos, sendo que estão desenvolvendo há anos uma pesquisa financiada pelos chineses apenas de um desses usos. Ou seja, da conveniência do chinês. E da conveniência chinesa. Então, nós temos que ver nossos parceiros trabalhar nisso e temos que olhar o extraordinário estoque de capital natural que ainda temos para que proteínas alternativas também contribuam para manter aquele bioma razoavelmente conservado, gerando renda ao longo de todo o processo, inclusive para o cara que está lá na ponta, lá no meio da floresta, tentando manter aquela floresta em pé. Isso é muito legal, professor, porque esse era o ponto que eu queria colocar. Sustentabilidade não é só meio ambiente. Né? A gente, obviamente, está sobre uma régua muito interessante, que é a questão dos gases de efeito estufa, né? As emissões, famosas emissões. E aí, Raquel, lá na COP agora, esse assunto de proteínas alternativas está super na moda. Tem vários eventos, as pessoas estão falando muito sobre isso, várias autoridades, de fato, debatendo o assunto. Então, não é mais uma questão, assim, né? Olha, eu achei que diferentão. Não é. Agora é uma questão... Não é mais um nicho. Não é mais um nicho. Está saindo do nicho porque o mundo está discutindo isso, reconheceu o valor. E é isso que eu queria ver com você, Raquel. O valor da proteína alternativa hoje, ela está sobre uma régua, nessa questão ambiental, das emissões. Então, para aquela questão que eu fiz antes, quer dizer, será que ao substituir né, as proteínas animais por proteínas alternativas, eu não estou trocando 6 por meia dúzia, trocando metano por óxido nitroso? Parece que não, né? Porque o mundo já tomou essa decisão de que talvez em muito menos área eu consiga extrair essas proteínas para poder atingir o mesmo objetivo nutricional, né, professor? Que é aquela questão do duplo fado. É isso mesmo, Raquel? Vocês conseguem se enxergar nessa posição que eu comentei? Eu acho que, sem dúvida, né, o que a gente tem visto na COP é que os sistemas alimentares estão no lugar onde sempre deveriam estar, no centro das discussões sobre as questões climáticas, né? A gente sempre falou muito, a gente como sociedade, sobre a questão energética, né, dos combustíveis fósseis, que tem um peso muito importante, mas agora, finalmente, né... O assunto que precisava sempre estar ali, agora está com mais força, né? A maneira de se alimentar é a atividade que a gente mais faz ao longo do dia, né? Ou pelo menos deveria fazer, né? Todo mundo deveria ter o direito de se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. Então, a maneira como a gente está produzindo comida, ela precisa ser revista, né? Nós fizemos da maneira que soubemos até hoje, e agora a gente precisa ter um novo olhar com relação a isso. E aí, de novo, né, por conta de uma população que não para de crescer, por conta da pressão climática que a gente vem enfrentando, né, e proteínas alternativas vêm como uma das soluções capazes de entregar essa nossa meta de barrar o aquecimento global em 1,5 graus, né? Então, mas eu concordo muito com o Jorge que esse é um trabalho de todo mundo. Né? Então, proteínas alternativas está aqui para ajudar
para colaborar olhando para essa questão, mas a gente precisa também de um olhar atento do setor da proteína animal e de outros setores da produção de alimentos para que essa produção seja cada vez mais sustentável, né? O problema que a gente tem hoje, ele é um problema de todo mundo, né? E não tem bala de prata, não tem uma solução que vai resolver a questão que a gente está observando, não só do clima, mas da fome, que é uma questão muito urgente que a gente vem enfrentando. A gente sabe que a questão da fome, ela não é simplesmente uma questão de falta de alimentos, né? É uma questão de acesso, é uma questão política, é uma questão que envolve muitos outros pontos, é uma questão de desperdício de alimentos, envolve muitos pontos que são importantes. A gente, em proteínas alternativas, a gente colabora em um desses pontos, né? Que é a conversão calórica, né? Eu liberar mais terras que hoje são utilizadas para produzir ração, para produzir comida para chegar para as pessoas. Se vai chegar, isso exige que outros setores da economia também trabalhem olhando para essa vertente. E aí, adicionando com o que você falou, Rangel, né, a gente está falando muito também da questão ambiental e a questão social, que passa por essa questão da fome que eu estou falando, passa pela questão da saúde humana, que nós já comentamos, né? Então, colesterol, enfim, a questão da saúde individual. A saúde coletiva, né? A OMS lançou um estudo há acho que já faz 2 anos, falando que grande parte das pandemias e das doenças que impactaram a sociedade tem algum vetor animal, então a maneira como nós estamos criando animais tem influenciado na saúde da população como um todo. E eu acho que tem uma questão muito importante, que é a questão também de trabalho, né? Então a gente precisa entender como que o produtor rural ele está dentro do mercado de proteínas alternativas e pode estar cada vez mais dentro desse mercado. Então, se eu estou falando de ingredientes dos nossos biomas, se eu estou falando de feijão, se eu estou falando de todos os ingredientes que hoje compõem os produtos de origem vegetal e vão compor outros alimentos dentro do setor de proteínas alternativas, ele saiu do campo. Ele saiu do nosso produtor rural, que forneceu isso para a gente. Então, como que a gente também pode apoiar o produtor rural para que ele cada vez mais esteja dentro desse mercado? E sempre que possível, né, vender a commodity é muito boa, mas vender um produto de valor agregado é melhor ainda. Então, hoje a gente começa a observar como que a gente pode apoiar, por exemplo, cooperativas de produtores a não só vender o feijão, por exemplo, né, para uma indústria que vai transformar ele num ingrediente para uma carne vegetal, mas ele pode ter um pequeno processo de processamento dentro da cooperativa e vender uma farinha proteica de feijão. Essa farinha pode ser feita com o que hoje é resíduo, né? O feijão que é feijão quebrado ou feijão que não tem uma aparência muito bacana para ir no saco do feijão, né? Porque o consumidor às vezes acha que não é bonito, tem toda essa questão ainda com o nosso consumidor. Isso então, ajuda, isso né, que é redução vira de um produto de valor agregado. Isso é o melhor mundo para gente. Isso reduz desperdício, né, Raquel? Porque você está falando na verdade, perdas, né? Eu ouvi uma frase, professor, muito interessante do meu chefe, que falou o seguinte: a diferença entre perda e desperdício é muito simples, né? Você tem que pensar o seguinte: é tudo jogar comida fora. Desperdício é quando você joga a comida fora de barriga cheia, e perda é quando você joga a comida fora de barriga vazia. E nesse caso, especificamente, que a Raquel colocou, é muito interessante, porque o feijão, a classificação do feijão, ela exige, né, que você tenha os padrões específicos para colocar no mercado. É uma questão de atenção ao consumidor. E aquilo que virou perda, né, é jogado fora, quer dizer, vai virar ração animal, mas pode virar alimento para os seres humanos. Raquel, eu vou entrar numa outra questão, vou perguntar primeiro para o professor, mas a mesma pergunta vai valer para você, tá? Eu acho que isso aqui é uma provocação. Atento, a provocação. Olha só. O Brasil, ele é inovador em muitas coisas, né? O professor gosta de usar até um termo, é um país exótico, né? Exótico. Mas ele é inovador em muitas coisas positivas também, né? Eles têm umas coisas interessantes. Então, há muitos anos atrás, o Brasil se arvorou a reescrever
vou escrever sobre novas perspectivas o Guia Alimentar e Nutricional, que hoje vigora, né? Vários pesquisadores, cientistas, nutricionistas, etc. E o guia, ele é muito denso, ele, de fato, ele é reconhecido como um bom guia alimentar, né? Mas ele traz polêmicas ali dentro, né? Duas delas eu gostaria de comentar e queria que vocês se manifestassem sobre isso. Um deles, ele fala, num guia alimentar e nutricional para a população brasileira, ele rotula a carne vermelha como uma carne que tem uma pegada de insustentabilidade. Por esse motivo, apesar das suas características nutricionais, deveria ser evitada, porque isso tem uma relação com desmatamento. Isso é colocado no guia, né? Isso causa uma polêmica danada com pecuaristas e tal. E por outro lado, eles inovaram, né? Construindo a tal da classificação nova, em que eles classificam os alimentos em naturais, processados e ultraprocessados. É a primeira vez na história da humanidade que se criou esse termo, é um termo basicamente tupiniquim. E esse termo ultraprocessado, que fica a pergunta, ele acaba se vinculando, né, para esse tema que nós estamos conversando, porque as proteínas alternativas, elas sempre existiram, estavam no nosso prato, quer dizer, o feijão é uma proteína, nem era alternativa, era uma proteína real, que está na mesa do brasileiro, só que a partir dessa inovação que essa indústria está trazendo, ele vai se transformar, para além de um grão, né, para além de um feijão, num produto análogo, né, num produto que simula uma proteína animal. E isso tem, né, eu queria até que vocês avaliassem, talvez a Raquel possa colocar, uma pegada de ultraprocessado, ou seja, vai entrar numa indústria de alimentos e transformar uma coisa que não parece numa outra coisa que é bem diferente. E aí, como é que a gente fica nessa dicotomia, né, da política pública? Reduz a proteína, incentiva os vegetais, mas o ultraprocessado acaba sendo um problema? Como é que você vê isso? Olha, veja bem, de novo, o economista é um tipo de cientista muito limitado. Se a gente repete umas 5 ou 6 palavrinhas, a gente já vira economista. Eu vou insistir em duas que o economista adora repetir. Oferta e demanda. Ora, por que raios nós partimos para um tipo de oferta de proteína animal da forma que nós partimos? Ora, do lado da oferta, você criar animal em grande área tem uma produtividade baixa, tem consequências ambientais, mas é rentável. Okay. A gente precisa diferenciar produtividade e rentabilidade. Quando você tenha grandes áreas disponíveis, um território a ocupar, onde você alimenta o teu animal com mato e transforma mato em proteína. Gostei da simplificação. Mas você vai... E o animal tem um hábito horroroso, ele anda. Parasse de andar ia melhorar. Porque o que eu estou querendo dizer? Você não precisa de grandes estradas para o bicho andar. Você não precisa de roda... Ora, essa é a história, e por favor, voltem, que isso é assim na ocupação de boa parte do território brasileiro, quer na região sudeste, quer na região centro-oeste, foi bater na franja amazônica, certo? Então, ou a gente traz na proteína vegetal alternativa, em toda a cadeia, uma coisa chamada rentabilidade, certo? Ou do lado da oferta, eu vou lembrar você sabe que eu adoro um filósofo turco, que diz que Houston, we have a problem. Então nós vamos ter que efetivamente trabalhar melhor esse convencimento de todo o processo para fazer aquilo que ela tem toda a razão, agregar valor. Adicionar valor, agregar valor, depende fundamentalmente de toda a cadeia ter rentabilidade para o agente se envolver. Tá, professor, mas eu quero aproveitar mais isso aí de você. Isso. Porque olha só, a gente está falando de rentabilidade, a gente está falando de um produto que ainda, né, tem um preço ainda maior do que teoricamente você poderia ter acesso à população. Então ele acaba sendo um produto, nesse momento, muito parecido com a própria agricultura orgânica, né? Um produto que tem história, né? As pessoas atribuem valor a essa história que ele carrega, mas ainda está sendo por uma camada muito nobre da sociedade. Né? Ótimo, não trágico. Veja bem, se boa parte da população desse país, vou citar só esse país, ainda não conseguiu renda para conseguir ter acesso à proteína animal, e há uma crença social
Não estou dizendo que seja mentira ou verdade, né? Que quando eu melhorar minha renda, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma dentada numa picanha, Entendi. tá certo? Certo. E vendido, inclusive, por políticos de diferentes tendências, que morder picanha é uma demonstração que a pessoa melhorou, tá certo? Certo. Então, nós vamos ter que, desse lado, trabalhar com o devido cuidado e lembrar que seres humanos têm efeitos em termos de crescimento de renda das suas prioridades. E essas prioridades não mudam. Então, aí vamos para o lado sair do lado da oferta e produtividade, rentabilidade, vamos para o lado de quem consome. Eu vou ter que convencer que o produto alternativo é tão nobre, tão importante, tão relevante quanto dar uma dentada numa picanha. E eu acho, aí ainda é achismo, que nós deveríamos trabalhar muito esse lado da saúde. Ok. Certo? Olha, você me conhece há muito tempo. Eu voltei a esse país depois do meu doutorado em 1983, com algo trabalhando com a economia do uso e da conservação dos recursos naturais. Eu dediquei 4 anos da minha vida a me especializar em economia do meio ambiente. Então, não me venho dizer a importância do meio ambiente, que eu acompanho há algum tempo, lá vão 40 anos nessa brincadeira, pelo menos. Eu não acho que o argumento ambiental, nesse momento, seja o argumento mais forte em termos de mudança da proteína animal para alternativo ou em termos de complementar. Interessante. Certo? Eu continuo batendo na tecla, e a Raquel falou isso muito bem, que a tecla que me parece mais relevante nessa mudança é a tecla da saúde, do aumento do acesso ao consumo em termos de beneficiar a saúde da pessoa que está ali, da família, etc, etc. A questão ambiental, se o outro lado, os inimigos do momento, o pessoal da proteína animal, parar de fazer proselitismo e fazer greenwash e começar efetivamente a trabalhar em alternativas, eles conseguem equacionar o problema com uma certa facilidade. Entendo. Tá certo? Então o senhor acha que essa pressão toda sobre as proteínas animais, se houver realmente um esforço tecnológico, a gente consegue superar essas... Eu não tenho a menor dúvida. Que a fronteira volta. Resta saber se a parte foi abandonado lá atrás, consegue ser recuperado. Precisa de política pública. Ou então nós vamos para o padrão americano. Não esqueçam que os americanos estabularam gado na medida que a produção vegetal da agricultura americana não conseguia, naquele momento, acompanhar, era maior do que a demanda de mercado. E aí resolveram pegar produtos vegetais para alimentar o gadinho. Tá certo? Meu período acompanhando um colega nosso do Ministério da Agricultura, da Embrapa, José Luiz Fernandes Zob, que no seu experimento de doutorado alimentava o gado com cevada, soja e aveia. São os ingredientes que a Raquel usa para fazer a proteína. Mas foi a mudança colocando o gado estabulado dentro dos Estados Unidos, já que não tem mercado naquele momento para pegar toda a nossa superprodução de grãos, vamos enfiar grãos goela abaixo na alimentação animal. Nada contra, eu só quero que prestem atenção nesse processo de por que o pecuarista brasileiro não entrou nesse caminho. Muito interessante. Tá certo? Porque é rentável. Nós vamos ter que quebrar essa rentabilidade de alguma coisa, tornando o caminho para a fronteira um caminho com custo mais elevado e alternativa aqui dentro. Do outro lado, do lado do bem, a proteína alternativa tem que pensar fundamentalmente na cadeia, na rentabilidade do produtor, na geração de emprego e renda, e na hora de gerar emprego e renda para a sociedade como um todo, apresentar um produto que seja profundamente atraente
para quem ganhou 20% a mais na sua renda, está disposto a dedicar uma parcela significativa nessa alternativa de proteína, alternativa de proteína vegetal. A gente vai voltar a falar, professor, sobre esses indicadores que os governos perseguem e como é que essa indústria pode colaborar. Mas eu quero ouvir a Raquel sobre a questão do guia alimentar, porque essa dicotomia, eu queria ouvir alguém da indústria. Será que isso existe mesmo a percepção de quem lê? Olha, eu acho que o guia alimentar ele trouxe ganhos muito importantes quando a gente está falando de nutrição da população, mas ele precisa acompanhar a evolução do setor. Então, isso eu acho que é um tema importante que a gente precisa analisar. Então, em 2023, a Unifesp conduziu um estudo com 349 produtos carnes plant-based para avaliar sua qualidade nutricional diante de indicadores nutricionais como o Nutri-Score, a RDC 249 da Anvisa e a Nova, para entender o que esses produtos estavam entregando. E os números que a gente teve é que 68% dos carnes plant-based, eles eram fontes de fibras, só 9% eles eram altos em gordura e só 24% eles eram altos em sódio. Isso junto com a questão do açúcar, né, são as principais preocupações quando a gente fala em ultraprocessados. Então, a gente precisa entender essas questões, porque senão fica o nome ultraprocessado e as pessoas só pensam em quantidade de processos. O ultraprocessado, ele é ruim quando a quantidade de processos causa perda nutricional ao alimento, né? E perda nutricional, principalmente nessas questões que a gente tem levantado, né? Gordura, sódio, açúcar e quantidade de fibras. E não foi isso que demonstra o estudo da Unifesp com os produtos carnes plant-based. Isso significa que isso precisa ser analisado antes da gente falar que uma carne vegetal, por exemplo, ela tem que ser barrada em um documento como o guia alimentar, né? Mas a gente entende que essa tecnologia veio depois do guia. Sim. Então, a gente precisa rever essas questões, né? A gente não está falando... e aí, enfim... mais uma vez, com todo respeito a esses alimentos, mas assim, a gente não está falando de um biscoito recheado, a gente não está falando de um salgadinho, né? A gente está falando de um alimento que foi formulado com ingredientes de alto valor agregado e que estão entregando nutricionalmente aquilo que se espera deles, né? Então, esse é um ponto que é muito importante e a gente precisa, como sociedade, estar atento a isso, porque senão a gente barra a inovação. Né? É isso que eu ia te perguntar, Raquel. Barra movimentos como esse. Eu queria te perguntar essa coisa da inovação, porque você é de uma indústria absolutamente inovadora, né? E aí, como é que você... Porque, naturalmente, os governos, eles são mais conservadores. Eles têm dificuldade de olhar para essa inovação e recepcionar dentro daquelas caixinhas que já são pré-determinadas, molduras pré-determinadas, né? E isso é um problema. Então, acho que a gente tinha que dar uma pensada. Como é que você vê isso? Porque, os Estados Unidos, eles já... está bem mais avançado do ponto de vista de aceitar e regular esse mercado. O Brasil está mais atrasado. Como é que está o nível de regulação das proteínas alternativas? Olha, eu acho que isso tem a ver com o quanto que esses produtos já estão mais próximos, já estão mais presentes nesse mercado, né? Então, as carnes vegetais, elas foram lançadas no hemisfério norte, de uma maneira geral, cerca de 10 anos antes do que foi lançado aqui no Brasil. Então, obviamente, as discussões estão muito mais avançadas com relação a isso, né? Quando a gente olha para a carne cultivada, por exemplo, a gente tem o produto sendo vendido em Singapura, a gente tem luz verde, digamos assim, do FDA lá nos Estados Unidos para 2 empresas, porque também as pesquisas e as empresas lá começaram muito antes do Brasil. A gente tem uma situação hoje dos reguladores brasileiros muito abertos à inovação, muito abertos a conversar e a discutir sobre essas questões. O que a gente realmente precisa é colocar todo mundo sentado para conversar, né? A gente precisa que os setores eles se organizem e levem as suas demandas. E levem as suas questões, né? A gente, claro, como instituição, a gente promove muitos painéis de discussão. Então, quando a gente está olhando para regulatório, por exemplo, a gente promoveu um painel de discussão
aqui do nosso regulatório brasileiro, com reguladores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, para que eles pudessem trocar informações a respeito de questões que são importantes para a regulagem desse setor. A gente publicou em parceria com o Itaú estudos regulatórios olhando para as 3 tecnologias que hoje o GFI trabalha em proteínas alternativas, né? Proteínas vegetais, a partir de fermentação em carne cultivada, para fornecer subsídios técnicos, científicos para a tomada de decisão. E a gente precisa que a sociedade como um todo também leve essas questões. Quanto mais o consumidor se interessa por isso, e quanto mais a gente brinca que mexe o termômetro do PIB, né, mais isso pressiona de uma maneira positiva o regulador, pressiona o poder público para que ele olhe para essa questão com a importância que o consumidor está vendo, com a importância que isso pode ter para o nosso setor produtivo, né, tanto para as indústrias quanto para o produtor rural. Então, o governo tem se mostrado muito aberto às discussões, e agora todo mundo precisa sentar e levar suas reivindicações. A gente teve avanços muito interessantes agora com a consulta pública, falando sobre a nomenclatura de plant-based. Então, os setores da sociedade contribuindo com esse documento, e agora a gente espera que isso evolua de uma maneira cada vez mais interessante. Olhando para a carne cultivada, também é um momento do setor privado ir até os reguladores, falar com eles o que eles estão pretendendo, quais são os produtos, o que eles desejam, né? E essa precisa ser um momento de troca, de conversa, para que isso seja possível. A gente está num patamar esperado para quem está no nível de mercado que nós estamos, digamos assim, né? Entendi. Eu vou voltar daqui a pouco com você, porque você tocou num ponto importantíssimo aí, que é a questão de nomenclatura, mas você falou 2 coisas que me motivaram a fazer as perguntas aqui para o Jorge. Você falou do ponteiro do PIB. E aí, Jorge, eu acho que é interessante a gente conversar sobre indicadores. Você é um economista, sabe que o indicador que move todo mundo são basicamente 2, PIB e DH, né? A gente vai sempre lidando com os 2 ali, que são até bons indicadores, por um ponto de vista. Mas não são só esses, né? E aí a discussão será que esses indicadores, os indicadores que o Brasil persegue, seja como governo, né, como o seu governo, seja como orientando a sociedade, eles estão ajustados? Será que as proteínas alternativas conseguem se conectar com esses indicadores positivamente? Como é que você vê isso? Deixa eu dar uma resposta primeiro geral. Eu acompanho indicadores e índices há algum tempo, e, em geral, e o teu trabalho é importante nesse sentido, nós fazemos verdadeiras lambanças com indicadores e com índices nessa querida terra descoberta por Cabral, bonita por natureza. Eu não vou citar aqui qual é o ministério, mas é um ministério muito próximo ao que normalmente eu trabalho, que tinha no seu site 14 indicadores, dos quais 6 eram tudo menos indicadores. As pessoas não sabem nem o que é o indicador. Não, exatamente. Então, nós fazemos uma bela lambança. Então, como área de estudo, certo? Nós precisamos urgentemente de um estudo, ou de alguns estudos que efetivamente separem o joio do trigo. Em geral, nós temos números e não temos indicadores nem índices muito. Qual é o sucesso do PIB? O economista adora PIB. Quando o economista vê um PIB, fica todo arrepiado. Nós não ficamos arrepiados tão facilmente. Mas por que o PIB é um indicador que a gente usa muito? Porque antes do PIB, que é um número, há toda uma forma de pensar, de analisar o comportamento da economia que chega a ser refletido no número do PIB. Quando é divulgado o número do indicador Produto Interno Bruto, a gente consegue fazer uma série de análises sobre nível de emprego, sobre desempenho empresarial, sobre setores, etc., que aquele indicador permite. Boa parte dos indicadores existentes nesse país, em geral, você olha para eles, E eles não te entregam nada. Não entregam nada. Melhorou, piorou, está pior do que era no passado, está melhor.
isso é muito pouco. Então, nós precisamos, e a oportunidade é única das proteínas alternativas, que a gente tenha uma forma de pensar como essas proteínas alternativas tendem a impactar uma sociedade, uma economia, uma determinada região. A partir dessa forma de pensar, a gente buscar indicadores e índices que nos permitam efetivamente, a partir do seu cálculo, a gente pensar, formular, definir, redefinir caminho e pensar em política pública. Então, sem botar o dedo acusador em lugar nenhum, nós precisamos... Há um indicador famoso que levou... os economistas levaram quase 40 anos para poder pari-lo. Quando alguém disse que não era importante o PIB, o importante era o FIB, a felicidade interna bruta. Já ouvi falar sobre isso. Eu tive 2 vezes na minha vida no Butão, no reino do Butão, para discutir o maldito felicidade interna bruta. O maldito rei falou isso no início dos anos 70, os economistas butaneses só conseguiram estimar o índice de felicidade interna bruta já no final da década passada, 2007 para 2008. Tá certo? Ora, está lá. O grande problema é que chegaram o indicador e esqueceram de botar como é que felicidade se reflete no comportamento da sociedade, como é que uma sociedade busca essa felicidade. Então, geraram um número. Por gentileza, não cometam esse erro. Número, por si só, não diz absolutamente nada, a não ser que esse número, esse indicador, esse índice seja resultado de uma maneira de pensar o tipo de sociedade, o tipo de caminho que nós queremos seguir. Eu sei que está fazendo um trabalho longo sobre isso e eu torço para que você ilumine isso. E aí eu vou para o IDH. O IDH é ótimo, maravilhoso, da genialidade do Amartya Sen, tudo maravilhoso. O grande problema do IDH é que quando você plota ele nos gráficos, há diferenças, mas aqueles lugares que estão bem no IDH tendem a também estar bem no PIB. Então as coisas estão vinculadas. Aí começa a ficar uma coisa mais complicada. A ordem muda um pouco, mas quem está arrebentado no PIB tende a estar arrebentado, com exceções. Uma delas é o nosso querido e amado Brasil, que aparece razoavelmente bem no PIB e aparece desgraçadamente mal no IDH. Então, indicadores e índices são simplificações da realidade, mas a realidade precisa estar muito bem definida para a gente colocar. E para além do economista, né, Jorge? Porque claro, eu acho que dúvida. o PIB e o IDH, eles conseguem fazer uma conexão com a dona Maria, com a dona de casa. Né? Você fala de PIB e IDH para qualquer pessoa, ela consegue ter essa percepção. E lá no IDH, além da coisa do economista, do PIB, renda per capita, concentração de renda, aparece indicador de saúde. Sim. Tá certo? Sim. E indicador de educação. Então vamos falar de novo sobre essa sustentabilidade nas dimensões maiores, né? A gente falou bastante de meio ambiente e eu acho que isso aqui ficou muito claro. Proteínas alternativas têm a sua contribuição significativa. De novo, não somos nós três que estamos falando, a COP está dizendo isso, né? Então o mundo já reconheceu que esse é um caminho interessante para que a gente possa, na dimensão ambiental, né, caminhar para a sustentabilidade. Mas você comentou também, a Raquel também, que tem outras questões, o emprego, o bem-estar, saudabilidade, uma série de outras questões. E aí, lembrando dos ODS, né? Como seria, então, um indicador de sustentabilidade, né? Para além da questão dos agroecossistemas ou dos sistemas alimentares, sustentabilidade como um todo, né? E como é que isso acontece, né, Jorge? Porque queria até que você abordasse um pouquinho dessa abordagem Nexus, né? Que faz a tentativa de fazer as conexões entre um determinado conceito, nesse caso seriam os proteínas alternativas, com os ODS. Como é que você vê isso? Vamos nós. Qual é a tradição, mais ou menos histórica, que nós, quando digo nós, boa parte dos formuladores e implementadores de política pública em qualquer canto do planeta, qual foi a tradição? A tradição era pensar cada um de uma forma vertical, aquilo que a gente chama da teoria dos silos. Certo. Então, o Ministério da Indústria só olhava a indústria. O Ministério do Comércio, o Ministério da Educação, etc. Há uns 15 anos, a Europa, e aí palmas para os europeus, começaram o seguinte:
nós precisamos cruzar os silos com uma análise da interação entre eles. Certo? Então, nós precisamos ter uma análise de nexos. Ou seja, uma política agrícola, ela vai ter interfaces com várias outros silos, e se nós não olharmos essa interface, aquela que tem o maior orçamento, aquela que tem maior articulação na base, vai prevalecer. Tá certo? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, de novo, é que falar de política ambiental, objetivos ambientais, dentro do Ministério do Meio Ambiente, não resolve absolutamente coisa nenhuma. Somente dentro do Somente dentro do meio ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério transversal. Exatamente. Então. Eu quero exatamente ter a questão ambiental dentro do Ministério da Agricultura, dentro do Ministério da Indústria e Comércio. Na hora que eles definirem as suas prioridades, a questão ambiental está ali presente, da infraestrutura. Se eu estou querendo também falar de política para proteínas alternativas, eu não quero essa discussão só dentro do Ministério da Agricultura. Claro. Tá certo? Eu quero que ela seja uma política que seja transversal à política educacional, à política de saúde. Perfeitamente. Tá certo? Há várias outras. E isso é um problema, é uma característica dos ODS. Os ODS são fantásticos em termos de você apontar as prioridades. Tá certo? Só o que foi esquecido, que alguns dos ODS, não olhar em termos de nexo, eles ficam batendo cabeça. Eles podem bater cabeça, inclusive, dentro de si próprios. Exatamente. É muito curioso. É muito curioso. Então, você sabe que tem um velho trabalho de já alguns anos, onde a gente tenta fazer esse cruzamento e nexo. E chamou muita atenção que a prioridade do ODS 1 pode estar em conflito com a prioridade de um outro ODS e vice-versa. Ou senta para conversar e articula, ou nós vamos ficar perdendo nosso querido tempo e recurso, não chegando a absolutamente nenhum dos ODS. E a mesma coisa em política pública, a mesma coisa em termos de prioridade. Eu, Jorge Nogueira, adoraria ver toda essa discussão das prioridades em termos de proteínas alternativas cruzando diversas políticas públicas, além de ter a política pública de proteína alternativa. Enquanto eu não conseguir fazer isso, nós vamos ter cabeça batendo. Mas você não acha, Jorge, que o GFI, né, e essa parceria com o IDS já não é uma grande... Ótimo. Porque quando ele se propõe e fala assim, olha, por favor, dê uma olhada sobre essas transversalidades das políticas públicas e veja onde que eu posso impactar positivo e negativamente. Porque isso também é abrir o coração, né? Você não só me conta o que eu vou ser positivo. Não, você tem que saber exatamente aonde você está não contribuindo tão bem, porque... Você tem que revisar, revisitar ou aceitar, né? Existem adaptar ou mitigar, né? Você tem que eu acho que as duas instituições, o IDS e o GFI, têm esse desafio, não pode existir. É convencer aqueles que só olham para o seu umbigo, que tem que olhar para o umbigo dos outros e tentar fazer com que haja um diálogo entre os diferentes umbigos, as diferentes prioridades. Senão, nós vamos dar com os burrinhos na água mais uma terrível vez. Legal. Ô, Raquel, você viu o que o Jorge falou, né? E aí eu quero que você comente sobre isso, porque é muito legal ver o GFI preocupado com indicadores para além dos seus, né, os indicadores do país, né, e falar assim, bom, onde que eu me encaixo nisso? Isso, claro, que eu imagino que as grandes corporações pensem sobre isso, mas não são todas que se dedicam a tentar atingir esse objetivo. Mas eu queria também te perguntar, além de você comentar sobre isso, da maior das polêmicas de todas, já que a questão das proteínas alternativas, né, é uma questão de relação com os alimentos, né, a nomenclatura, né, que ela carrega inicialmente é uma nomenclatura que concorre com as tradições, né, com o conhecimento tradicional teórico. Então, a nomenclatura leite vegetal, né, ou leite de amêndoas, né, isso já foi superado. A Hebe Camargo já superou, o leite de aveia da Vênia já superou isso na década de 70. Mas, por exemplo, as carnes, ou mesmo um parmesão vegano, uma mussarela vegana, né, que tem circulado dentro desses alimentos, isso para parte da população é quase que uma afronta, né? Porque ela rompe com a identidade que ela tinha desse alimento.
Mas, ao mesmo tempo, é muito explicado pelo GFI, é natural que a gente avance nesse sentido. Como é que você me conta isso? Isso é um desafio, de fato? Esse desafio está sendo superado? Já foi superado em outro lugar? Como é que é? Deixa eu só interromper. Você precisa esclarecer para ela quem foi Hebe Camargo. Ela é muito jovem para isso. Não sei se ela sabe quem foi Hebe Camargo. Aí, você mas ela trouxe o leite de amendoim e quando ela fez tanta propaganda, não tinha mais o que fazer. Mas desculpe, Raquel. Então, voltando à sua pergunta. Essa questão de nomenclatura ela é uma questão muito importante. Por quê? Porque a gente precisa entender de que maneira que nós temos uma comunicação assertiva com o consumidor, que ele entenda o que ele está comprando e por que ele está comprando, né? Então, a gente, na pesquisa que foi conduzida em 2020... pelo GFI, a gente inclusive fez essa pergunta e a gente teve só 3% dos consumidores, essa pesquisa foi feita com representatividade nacional, que compraram algum produto plant-based, né, uma proteína vegetal, por engano. Esse número de 3% é um número muito pequeno, né? Então, quando a gente pensa em nomenclatura, a gente precisa ter isso muito claro em mente, né? De que maneira que eu comunico isso para o consumidor, que ele entenda o que ele está consumindo. Se eu chamar de disco de ervilha, ele sabe o que é, né? Agora, se eu chamar de análogo vegetal a hambúrguer, aí facilita, né? Se eu chamar o de hambúrguer vegetal, então assim... o que a gente precisa é ter discussões na sociedade para entender qual é a melhor maneira para o consumidor entender o que ele está comprando, para a indústria vender e ter lucro com o seu produto, que isso é importante, né? Para os reguladores, enfim, de uma maneira geral também, estarem confortáveis com aquilo. Então, a questão da nomenclatura é importante para todos esses atores. E o que a gente precisa é sentar todo mundo e conversar e colocar o interesse coletivo à frente dessa discussão. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Essa é uma questão no mundo inteiro, não só no Brasil, olhando para proteínas vegetais, olhando para carne cultivada. E o foco, né, no fim do dia, o cliente, o consumidor, ele é o chefe, né? Então, como que a gente pode levar isso para ele de uma maneira que fique clara e no fim, assim, né? Ele hoje paga mais por isso. Então, quando ele compra um hambúrguer vegetal e ele vê o preço do hambúrguer vegetal comparado ao hambúrguer de origem animal, e o nome é diferente, o preço é diferente, né? Então, obviamente, ele precisa entender para pagar a mais por aquele produto, o que aquele produto está entregando, né? O que vem, qual é a história junto com esse produto. Então, esse é um fator muito importante. Essa questão de nomenclatura, sem dúvida, ele é um ponto central das discussões. Eu queria até só te agregar nisso, né? Porque isso foi um dos motivos pelos quais eu me apaixonei, inclusive, por esse tema, né? Porque eu estava lidando, obviamente, com essas questões e, vamos dizer, a área da proteína animal estava muito colérica com essa colocação, com essa concorrência de nomenclatura. Não era nem a concorrência de mercado, viu, professor? Era a concorrência de nomenclatura. E aí, quando você entra um pouco para dentro desse conceito, eles talvez nem estavam tão preocupados com o hambúrguer vegetal ou o nugget vegetal, né? Eles estavam preocupados com os alimentos que são hiperregulados, como, por exemplo, os requeijões, os queijos com nomenclatura de origem, né? Então, parmesão, tem uma discussão sobre quem pode usar o parmesão, é só a região, né, da Itália, quer dizer, e aí você, já no Brasil não pode se usar, então ele é tipo parmesão. Então aqui um requeijão, para ser considerado requeijão no Brasil, ele não pode ter concentrações de amido acima de determinada percentagem. E quando você parte para esses análogos vegetais, eles são basicamente nada de proteína animal e o que para alguns produtos é o mais caro. Então aí é uma discussão realmente muito sofisticada.
não sob a perspectiva só na nomenclatura, porque eu já superei isso, acho que sim, a população precisa se conectar com essas inovações, e as catacreses, como me foi apresentado essa figura de linguagem antiga, né, elas têm que ser utilizadas. Então é isso mesmo, Raquel, eu concordo. É um desafio, mas eu tenho percebido, eu não sei se você concorda comigo, que os reguladores brasileiros estão bem, como você comentou, bem abertos, tanto na agricultura quanto na Anvisa, né? Eu acho que são os dois órgãos reguladores que têm esse tema. Tem mais gente aí pensando em regulação aqui no Brasil? Que é isso, e aí a gente vai passar depois para um patamar de definir padrões de identidade e qualidade, que é isso que você está falando, né? Então, para um hambúrguer vegetal receber o análogo vegetal hambúrguer, né? De acordo com a nova consulta, para ele poder carregar esse nome, ele tem que ter um nível de proteína específico, por exemplo, né? Como que vão ser as outras questões relacionadas a questões nutricionais ou uso de ingredientes? É uma regulação como os outros setores de alimentos têm. Então, esse é um passo importante, inclusive, para quem investe tanto em produtos de qualidade, investe para entregar aquilo que o consumidor deseja, também no fim seja valorizado, né? Porque um produto que tem essas características, ele acaba ficando muitas vezes mais caro, ele tem questões importantes como essa. Então, é uma evolução do mercado, a gente vê os reguladores, mais uma vez, bastante abertos a isso, e a importância da indústria também mostrar, né? O que é importante, quais são os desafios, aonde o calo aperta, digamos assim, né? Onde eles precisam de mais apoio, de mais suporte, aonde não precisa, né? Porque às vezes não precisa, às vezes aonde... às vezes é exagero, né? Exato, esbarra a inovação, barra a concorrência. Isso é uma discussão, viu, Raquel, que eu queria até colocar muito claramente para você. Eu tive muita experiência com essa parte de regulação, né? E assim, a regulação demais, ela trava qualquer tipo de inovação. Tudo. Mas a regulação de menos, o deserto regulatório, é muito ruim, né, para o processo. Né? Agora eu queria passar por... Estamos terminando aqui o nosso segundo episódio, eu queria passar para o Jorge, para ele me contar, Jorge, e aí, você gostou desse tema? Você tem gostado? O que você pretende fazer aí daqui para frente nisso? Não, eu gostei muito do tema. Confesso que foi um baita desafio correr atrás, né, aumentar. O meu sonho dourado é que, meu sonho de consumo em relação ao tema é que claramente eu vejo que ainda há alguns vácuos, algumas perguntas não respondidas pelo pessoal da hard science. Ok. O agrônomo, o pessoal de saúde, etc. E o meu sonho é ver quando é que as grandes perguntas que também não foram respondidas chegam na soft science. Na economia, na sociologia e outras ciências mais soft, mas que no frigir sem ser pejorativo, nada, né? Muito eu acho até legal o soft, eu acho bonitinho. E que, efetivamente, no frigir dos ovos, vai ter que, num determinado ponto da evolução do debate, nós vamos ter que encarar e tentar iluminar da perspectiva dessas ciências, aquilo que os cientistas mais hard estão tentando esclarecer em direção à regulação. E fechando, quando regras do jogo não estão bem definidas, mercados não se formam. Okay. Essa frase é de um economista, tá certo? Em 1960. Então, regulação é definir as regras do jogo. Se define regras do jogo demais, eu pulo fora. A peneira fica muito estreitinha. Eu não vou fazer outra coisa na minha vida. Se deixa com regras de menos, tem muita incerteza, também não vou entrar. Esse ajuste fino, qual é o nível ideal de regra, é um desafio fascinante e que parece que estamos chegando ao ponto de começar a tentar esse ajuste fino. E o que você pretende lá para março? A gente vai fazer um evento? Eu estou querendo trazer, inclusive... muitos alunos, muitos colegas da própria UNB, muitas pessoas do entorno de Brasília, para que a gente possa ter essa discussão dentro da Universidade de Brasília, com a ajuda de todos vocês, porque eu estou achando que nós estamos discutindo muito pouco isso ainda dentro do nosso território, dentro do retângulo
onde fica a capital federal. Em particular, eu não estou vendo muito essa discussão ainda entre os meus 47 mil alunos, entre os meus 4 mil professores e por aí vai, mais os colegas de toda a área de ministério. Legal. Então, está na hora da gente tentar organizar no final de março uns 2, 3 dias de bom e intenso debate, aproveitando, inclusive, avaliando o que está acontecendo no encontro lá em Dubai, e aí partir para, quem sabe, gerar uma bela publicação onde algumas dessas perguntas sejam bem formuladas e talvez com algumas respostas bem fundamentadas. Excelente, Jorge. Raquel, muito obrigado. O que você achou? E quais são sua visão para 2024 aí? O que você espera? Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui conversando e trocando ideias. Eu acho que 2024 é um ano importante para a gente começar a entender, olhando para proteínas vegetais, né, plant-based, entender alguns gargalos do setor, entender aonde a gente precisa atuar de uma maneira mais incisiva para que a gente alcance cada vez mais o consumidor, né? E aí isso passa por ingredientes nacionais, isso passa por entender questões logísticas, isso passa por entender questões de investimento em pesquisa e em ciência e, sobretudo, como depois a gente transfere essa tecnologia para chegar no prato das pessoas, que é muito importante, né? Então, questões que impactam muito em custo, questões que impactam muito em qualidade sensorial desses produtos e nutricional desses produtos. Então, esse vai ser um ano importante para as proteínas vegetais nesse sentido. Olhando para a fermentação e para a carne cultivada, né? Acho que fermentação a gente começa a ver os primeiros ingredientes, os primeiros produtos chegando para as pessoas em 2024, né? A gente tem algumas empresas já em um estágio bastante avançado no setor. E olhando para a carne cultivada, né, a gente teve um anúncio de 2 grandes empresas anunciando a comercialização de carne cultivada em 2024 no Brasil, e para isso a gente precisa que o setor esteja regulado. Uau, né? Desafio grande, Jorge. Vou correr com esse animado então, 2024. A gente precisa avançar na questão regulatória, olhando para a carne cultivada, e para que a gente comece a ter os primeiros produtos aqui no Brasil, colocando o Brasil numa posição muito protagonista desse mercado, né? Se a gente for imaginar que a gente começou essas pesquisas mais de 10 anos depois do mundo inteiro, e a gente pode lançar junto com muitos países do hemisfério norte, né? Como Estados Unidos, como Europa, né? Como o continente europeu como um todo. Isso mostra a força do nosso país, que quando a gente entra no setor de alimentos, a gente entra para ser protagonista, a gente entra realmente para liderar. Então, é um ano muito importante para o setor, a gente tem um realismo otimista, digamos assim, né? Tem muito trabalho pela frente, e esse trabalho vai ser feito com todo mundo junto. A gente precisa que todos os setores da sociedade estejam juntos nessas discussões para a gente avançar e entregar, como a gente está falando, né, Jorge, mais diversidade na mesa das pessoas. Excelente. Gente, foi ótimo o nosso podcast. Eu só quero concluir fazendo um arremate aqui. Eu acho que sim, Jorge, a gente tem pegada de sustentabilidade no plant-based, a gente tem nessa proteínas alternativas carregam sustentabilidade para além da dimensão ambiental. Tá? Eu acho que nos estudos que a gente tem feito, esse compromisso de uma indústria inovadora, de jovens, né, que estão olhando para esse futuro, ela tem que estar conectada com o ESG, com a ASG, né? Então, para além do ambiental, o social, o emprego, a inovação, está tudo ali carregado. Então, a gente tem que fazer mais conta, né? Porque eu estou chegando a uma conclusão, Jorge, que por estar convencido de que esse setor carrega essa sustentabilidade, talvez o indicador esteja errado. A gente está medindo com a régua errada, porque eu acho que são essas disrupções que fazem com que a gente também pense, né, qual é a régua que a gente está usando para poder medir. Medir o futuro sobre a régua do petróleo, né, não parece ser... O nosso termômetro tem que ser um termômetro mais ajustadinho. Não é?
Então é isso, gente. Olha, foi um prazer de novo aqui conversar com o Jorge, com a Raquel. Né? Foi um podcast, segundo podcast do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, né? Uma estratégia que nós estamos fazendo para poder colocar a sustentabilidade em debate. Né? Nós vamos colocar isso nas redes, viu, Raquel? Vamos colocar no nosso YouTube, nas nossas redes sociais e vamos tentar divulgar o máximo possível. Queremos a parceria, claro, do GFI para a gente poder impulsionar isso. Com certeza, conte conosco. Valeu, Até um abraço. Tchau.